irmãos, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Mais um vídeo importante para o canal, eu já peço que você se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe essa informação. Eu quero trazer para vocês aí uma visão sobre o que está acontecendo ali no conflito na Ucrânia. Dessa vez, né, não na Ucrânia exatamente, aconteceu no Kremlin, né, na capital russa, Moscou, um ataque que não aconteceu agora, apesar de ter sido divulgado pelas mídias russas e ocidentais. No fim da tarde, o ataque aconteceu de madrugada, às 2h15 da madrugada, e só que segundo a própria Rússia, estava sendo analisados os fatos, e então foi divulgado para a mídia apenas à tarde. Vocês vão entender. A Rússia acusa a Ucrânia de tentar tirar a vida de Putin com drones. Moscou afirmou que Kiev tentou um ataque aéreo à sede presidencial russa, na capital do país. Imagens mostram drones se aproximando do Kremlin e sendo destruído na sequência. A OTAN vê risco de ataques de retaliação na Europa e nos Estados Unidos. Isso é bem interessante, né? Se vocês verem o vídeo como foi, ver se é possível aqui sem ter a... infelizmente... Aqui estamos, para vocês verem o vídeo, né? Olha só como é que foi. Eu quero que vocês notem mais um detalhe na imagem, porque olha só, tá no globo, né? Parece que ali do lado esquerdo da sua tela tem dois homens subindo na cúpula do Kremlin. Mais devagar. E assim, vamos lá. A Rússia afirmou nesta quarta-feira, dia 3, que a Ucrânia tentou atacar o Kremlin, a sede do governo russo em Moscou, com 2 drones militares para matar o presidente do país, Vladimir Putin. De acordo com o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, a tentativa ocorreu na noite de terça, mas forças do país conseguiram interceptar os drones e impedir. Imagens nas redes sociais mostraram fumaça e focos de incêndio na cúpula de um dos edifícios. Outro vídeo exibe um drone se aproximando na cúpula e se acabando na sequência. Agora, aqui por essa imagem, tá? Agora, o Kremlin disse que isso foi uma ação de um ataque, né, de ter planejado e por isso se considera no direito de retalhar, segundo a agência de notícias russa a RIA. O porta-voz do parlamento russo pediu a destru do regime de Kiev por conta do suposto atentado. Ou seja, vamos lá. Primeiro, vamos ter uma lógica na questão aqui, tá? Primeiro de tudo é que isso aqui nunca, tá? Em hipótese alguma, isso aqui pode ser considerado uma tentativa de tirar a vida do Putin, tá bom? Primeiro porque ninguém sabe dentro do Kremlin onde ele fica, isso não é divulgado. E outra, foi às 2h15 da manhã, provavelmente um horário em que ele nem estava acordado, deveria estar dormindo, e provavelmente nem é ali dentro, né? Então, e pelo que nós vemos nas cenas, o ataque foi tão pequeno, né? O artefato, quando ele se explode no ar, você vê que ele não tem essa propulsão, né? Ele não tem essa capacidade de realmente derrubar aquela cúpula, derrubar o ambiente e causar realmente esse estrago. Então, a mídia ocidental, parte da mídia ocidental, está dizendo que isso pode ser uma false flag, né? Uma bandeira falsa da própria Rússia, até por causa do horário. Por quê? Porque se realmente esse fosse o objetivo da Ucrânia, seria muito mais vantajoso fazer isso durante o dia, onde a população está na rua e todos poderiam ver, filmar abertamente, né? E até perceberia com mais clareza o que era que estava sendo lançado, veria com muito mais clareza, seria divulgado e seria uma grande, mas seria uma grandiosa
jogada, né, uma propaganda da Ucrânia muito poderosa ao mundo, dizendo, olha, nem mesmo a sede onde está Putin está protegida. Entendeu? Seria um claro recado da Ucrânia e muito poderoso. Agora, às 2h15 da madrugada, e essa explosãozinha aí tá me soando como um false flag, assim como outras partes da mídia. A gente não sabe se isso é um fato, né, se é isso mesmo, mas parece que as coisas estão se tendendo para isso aqui, ó. Tá vendo? O Kremlin disse que se considera no direito de retalhar. E o porta-voz do parlamento russo pediu a destruição do regime de Kiev. Olha só, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, nós não atacamos o Putin, abre aspas, né? Ou Moscou. Isso é uma tarefa para os tribunais. Nós lutamos dentro do nosso território, fecha aspas, disse Zelensky em visita à Finlândia. Ele foi para os países ele foi para a Finlândia, ele se encontrou com os líderes dos países vikings, né? Dos nórdicos. Porque os países nórdicos, esses são Finlândia, Noruega, Suécia, a Islândia, eles fizeram uma aliança onde eles uniram a força militar deles e aérea numa grande força nórdica. Então ele foi lá pedir ajuda para que enviassem para eles armamento, etc. E blá blá blá. Vamos lá. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, disse ver risco de ataques a instalações de infraestrutura na Europa e nos Estados Unidos como retaliação de Moscou. Segundo o chefe da OTAN, há uma grande chance de que a Rússia sabote dutos de distribuição de gás para a Europa instalados no mar nos próximos dias. Por quê? Porque o que a Rússia está usando agora é o seguinte, ó, já que fomos atacados na nossa cúpula, não estou dizendo, mas que realmente não pode ter sido uma tentativa de alguém a mando do Ocidente fazer isso, para dar um recado para o Putin. Por exemplo, olha, nós atacamos a sua cúpula. Se nós quiséssemos derrubar o seu parlamento, nós derrubaríamos. Ou seja, foi só um aviso, uma propaganda. Ó. Lançamos uma birimbinha em cima da cúpula, tá bom? Não vamos derrubar, mas se quiséssemos, você não poderia impedir. Pode ser isso, como pode ser uma bandeira falsa. Pode ser a própria Rússia fazendo isso para dar validade ao discurso deles internamente frente à sua população, para eles então fazerem um ataque muito mais forte e usar uma força que outrora, se eles fizessem antes, não teria o apoio popular. Mas agora, né, olha só, os Estados Unidos afirmaram que estão verificando a autenticidade da acusação. A suposta tentativa do Kremlin, né, do ataque coincide com uma nova ofensiva russa na Ucrânia. Eu quero abrir a outra matéria. Esse aqui é o candidato à presidência dos Estados Unidos pelos democratas, né, o Robert Fitzgerald Kennedy Jr., né? Ele é o sobrinho do ex-presidente dos Estados Unidos, o John F. Kennedy. Olha o que ele falou, né? A gente já sabe a visão do ex-presidente Donald e da ala republicana, que eles são totalmente contra essa ajuda à Ucrânia, e ele era muito mais, digamos assim, ele era um amigo de Putin, então as coisas não seriam como elas estão sendo hoje. Agora, os democratas, com Biden no poder, têm se mostrado muito mais pró-Ucrânia, têm, né, tentado ajudar a Ucrânia de todas as formas. Só que o novo candidato dos democratas, aí o sobrinho do Kennedy, né, o RFK Jr., ele disse que o Zelensky poderia ter evitado o conflito com a Rússia dizendo não à OTAN. Ou seja, pode ser que nos Estados Unidos, nas próximas eleições, tenhamos duas forças disputando na corrida final e as duas sejam contra a Ucrânia, ou esta forma de ajudar a Ucrânia. E aí a Ucrânia pode se ver realmente numa situação bem terrível. Eu acredito que antes disso acontecer, é provável que se essa força globalista no Ocidente perceber que vai perder o controle, o domínio, eles enfiam todo mundo num conflito total mundial, e aí quem entrar depois vai ter que lidar com uma bucha muito grande. O candidato presidencial democrata Robert Fitzgerald Kennedy Jr. disse nesta quarta que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tinha uma chance de evitar o conflito com a Rússia simplesmente recusando-se a ingressar na OTAN. Em 2019, o ator e comediante Zelensky concorreu como candidato à paz, vencendo a presidência da Ucrânia com 70% dos votos. Como Benjamin Abelow observa em seu brilhante livro Como o Ocidente trouxe à Ucrânia, Zelensky quase certamente poderia ter evitado a mesma em 2022
com a Rússia, simplesmente proferindo 5 palavras: não vou ingressar na OTAN. De acordo com Kennedy, Zelensky foi forçado a continuar o caminho perigoso para a OTAN por neoconservadores na administração Biden e por violentos elementos, essa palavra não pode ser dita aqui, né, os istas dentro do governo ucraniano. Ou seja, ele está dizendo, ele, um americano, candidato pelos democratas, um homem, sobrinho de um ex-presidente, né, dizendo, ele tem muito conhecimento, está dizendo, olha, tem elementos istas ali dentro do governo ucraniano que enfiou ele nesse conflito, né? Os istas eram aqueles de Mussolini na Itália e do Adolf na Alemanha, né? Então você vê que é uma acusação grave, mas, né, de alguém que nós não podemos ignorar. Além disso, Zelensky até permitiu que os Estados Unidos colocassem seus lançadores de Aegis com capacidade nuclear ao longo da fronteira de 1.200 milhas da Ucrânia com a Rússia, provocando o país. No próximo parágrafo, né, Moscou lançou a operação em 24 de fevereiro, vai explicar tudo, e aqui conclui a matéria. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou me candidatar e quero deixar bem claro que nas próximas a Ucrânia pode ser que, no meu entender, se ele for, é possível, muito possível, que vão usar ele para tentar derrubar o presidente Donald Trump. Por quê? Porque o Trump é muito forte, né? Eu acredito que ele realmente consiga voltar, tá? Pelo povo ele volta, facilmente, de forma esmagadora. Agora, por um cara como esse aí, o Robert Kennedy, aí a disputa pode trazer, além de muitas verdades vão ser ditas para o mundo, muita bagunça vai acontecer nessa política internacional aí norte-americana, o que pode também realmente, não só nisso, vai abalar as estruturas geopolíticas. Os Estados Unidos está passando nesse exato momento, né, há um mês aí de um mês não, há poucos dias, no dia 9 agora, o presidente Biden vai se encontrar com o chefe da Câmara, né, o McCarthy, e eles terão uma última reunião a respeito do teto de gastos dos Estados Unidos. Os dois não conseguem entrar numa concordância para isso ser aprovado, e se até o dia 3 ou 4 de junho não for aprovado um novo teto de gastos nos Estados Unidos, pela primeira vez na história os Estados Unidos pode dar o calote na dívida externa norte-americana. Se isso acontecer, se os Estados Unidos, que é a nação que controla a moeda mundial, a economia mundial, der um calote, nós vamos ver uma grave, profunda crise econômica, financeira internacional por desconfiança. As outras nações que são menos confiáveis vão ficar ainda muito menos confiáveis e descreditadas. Uma desconfiança nos mercados vão se aflorar e a tendência é que haja uma subida muito alta de juros pelos bancos centrais no mundo inteiro para conter esse desespero do mercado. Se houver uma alta súbita de juros nos bancos centrais mundo afora, nós vamos ver a bolsa ter um crash. E se a bolsa tiver um crash, aí nós estamos falando de uma situação em que, se não houver um acordo e realmente os Estados Unidos fizerem isso, é o dito apocalipse econômico. Nós vamos ver realmente o mundo entrar num caos econômico completo. Eu vou deixar vocês com essas matérias hoje, para que vocês entendam o cenário neste momento, né, e como você pode se posicionar diante dessa situação e como isso pode te afetar, tá bom? Realmente os dias, irmãos, os tempos, a hora, ela corre, porque os eventos se precipitam, e eles sabem muito bem disso, porque resta pouco tempo. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, se o Senhor permitir vivermos. Abraço, shalom, paz a todos.